Boa noite a todos e todas, né? É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro eu vou fazer um aviso. Bom, tiraram um aviso ali, eu não posso fazer. Como é que eu vou fazer o aviso, Grayson? Informamos que este evento está sendo gravado e poderá ser posteriormente disponibilizado aos participantes nos canais institucionais da SPPA. Então, participantes que optarem por habilitar câmera e o microfone durante o evento poderão, eventualmente, ter sua imagem, voz e manifestações registradas na gravação. A participação audiovisual é opcional e voluntária. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposição de informações pessoais ou de casos clínicos. Então, depois desse aviso, eu tenho mais um aviso para dar para vocês, que é uma atividade que a gente vai fazer em agosto, que é a continuidade de uma série que a gente criou, que é Do que eu não abriria a mão. Essa série teve início com Do que eu não abriria a mão no tratamento de bebês, com a doutora Nara Caron, e agora vamos ter Do que eu não abriria a mão no tratamento de crianças, com a colega Eneide Yankelevich, no dia 4 de agosto, né, na primeira terça de agosto, às 20 horas, aqui na sede da SPPA. Bom, então é com muita satisfação que, em nome da Diretoria da Infância e Adolescência da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, damos as boas-vindas a todos os presentes em nosso auditório e também àqueles que acompanham pela plataforma Zoom. A atividade de hoje tem como título Infância e Adolescência Roubada pelas Telas, Pornografia, Violência e Sofrimento Psíquico. O próprio título já nos convoca a pensar em uma realidade que atravessa silenciosamente o cotidiano de crianças, adolescentes e de suas famílias. Vivemos em um tempo em que as tecnologias digitais ampliaram extraordinariamente as possibilidades de comunicação, conhecimento e criatividade. Ao mesmo tempo, trouxeram consigo desafios inéditos para o desenvolvimento emocional, para a constituição da sexualidade, para a capacidade de simbolizar experiências e para a construção de vínculos verdadeiros. A exposição cada vez mais precoce à pornografia, a conteúdos violentos e a formas de interação marcadas pela rapidez, pela fragmentação e pela intensa estimulação, coloca novas questões para todos aqueles que trabalham com a infância e adolescência. Como compreender o impacto dessas experiências na formação da subjetividade? Quais são os efeitos sobre o brincar, sobre a capacidade de sonhar, de imaginar, de pensar e de estabelecer relações? E, sobretudo, como a psicanálise pode contribuir para compreender esse sofrimento e construir formas de cuidado diante dessa configuração da cultura atual? Então, são perguntas complexas que não admitem respostas simplificadas. Por isso, nossa proposta nessa noite é abrir um espaço de reflexão, diálogo e escuta, reunindo diferentes perspectivas que nos ajudem a pensar criticamente esse fenômeno contemporâneo e suas repercussões clínicas, familiares e sociais. Para essa conversa, temos a satisfação de receber dois convidados cujas trajetórias se complementam de maneira muito fecunda. Recebemos inicialmente a professora doutora Gabriela Berst, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bolsista de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial do CNPq, cuja produção acadêmica tem se dedicado à compreensão das relações entre tecnologias digitais, educação e desenvolvimento humano. Também temos a honra de contar com a presença do Dr. Ruggiero Levi, médico psiquiatra, psicanalista de crianças, adolescentes e adultos pela IPA, International Psychoanalytic Association, membro efetivo e analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, cuja ampla experiência clínica e produção científica tem contribuído significativamente para a compreensão do sofrimento psíquico na infância e na adolescência. Esperamos que essa noite seja uma noite de estudo, de diálogo e de construção coletiva, capaz de ampliar nossa compreensão
sobre os desafios impostos pelas novas formas de subjetivação na cultura digital e, sobretudo, de fortalecer nosso compromisso com o cuidado das crianças, dos adolescentes e de suas famílias. Muito obrigado pela presença de todos. Então, Gabriela, Rudiero, a palavra é de vocês. Tudo bem? Então eu dei o título assim, né, para minha fala de hoje de Pornografia e Juventudes Provocações. Provocações porque eu vou lançar algumas coisas que eu espero que provoquem um debate posterior, né? Daí, nesse sentido, a participação posterior de vocês é esperada. É, assim, só para explicar, né, a gênese do que eu vou apresentar para vocês. Eu sou professora atualmente, já tem 12 anos da Rede Municipal de Porto Alegre. Trabalhei na Restinga há 10 anos, Bom Jesus 3 anos, Morro da Cruz eu estou há 2 anos. A minha formação acadêmica ela é em História e Filosofia pela URGS e na minha pesquisa acadêmica eu comecei pesquisando pornografia de uma perspectiva extremamente teórica, né? Marquês de Sade, o debate entre a Judith Butler e a Catherine McKinnon, enfim. Mas aí quando tu tá dentro da escola, a escola te chama pra mexer as coisas, né? Porque o caldo cultural, ele tá ali presente e as coisas surgem de diversas maneiras. Então, a minha pesquisa de doutorado, ela é fruto da minha presença na escola, né? O que eu quis verificar na minha pesquisa de doutorado? Eu várias vezes notava que os alunos vinham falar comigo sobre questões relacionadas a gênero e sexualidade, parecia que eles tinham um fundo pornográfico na fala deles. Parecia que o referencial que eles estavam usando para falar de gênero, sexo, sexualidade e corpos estava vindo de materiais pornográficos. Então eu pensei, tá, vamos ver isso, né? Então a minha pesquisa do doutorado foi buscar ver. A pergunta que eu queria responder é o seguinte: se, como a pornografia, as representações sexualmente explícitas acessadas via internet operam junto aos jovens como um mecanismo de pedagogia da sexualidade, do gênero e dos corpos. Como eu não queria analisar só os jovens e nem só a pornografia, eu tentei juntar isso. E aí ficou uma tese gigante, que depois vocês podem acessar lá. Ela tem umas 350 páginas, tá? Mas ela está lá no repositório da URGS. Fica o convite para que vocês leiam. Então, o que eu fiz? Eu queria ver quais são as manifestações pornográficas mais recorrentes nesses grandes sites de pornografia gratuita na internet. E, do outro lado, falar com os jovens para tentar entender como é que eles estão acessando isso e qual é o impacto daquelas representações dentro das culturas juvenis. Então, a primeira parte da tese, se a gente for pensar assim, o universo da pornografia na internet é algo gigantesco, né? Como é que tu acessa isso? Como é que tu faz um resumo dos roteiros sexuais que estão presentes ali? Daí eu me apoiei amplamente, né, em fazer uma revisão sistemática. Então, eu peguei 14 pesquisas que faziam análise de conteúdos pornográficos. Então, essas 14 pesquisas são de pesquisadores que, com uma equipe grande, entravam nesses sites, pegavam os 10 vídeos mais vistos e faziam uma anotação, né? Quais são as cenas mais presentes? Qual é o tipo de ato sexual mais recorrente? Onde ocorre qual é a porcentagem de cenas de violência? Quem são as pessoas agredidas? Enfim, então a amostra total dessas 14 pesquisas resultou naquele número ali, né? Então foram revisados 7.071 cenas, vídeos e imagens que compuseram a amostra da revisão desses vídeos e desse repertório pornográfico disponibilizado em sites como Pornhub, Xvideos, RedTube e por aí vai. Eu não vou repetir aqui a fala que eu já fiz aqui em outra ocasião, tá? Então, quem está vendo pela segunda vez, vocês vão ter novidades. Então, eu vou só retomar umas coisinhas, tá? Então, dos roteiros analisados nas pesquisas, se torna claro que existe a mesma probabilidade de quando tu acessa um site desses e tu pega para ver, sei lá, 5 dos primeiros vídeos, tem a mesma probabilidade de tu ver uma mulher sendo agredida fisicamente de maneira visível por um homem. É igual a probabilidade de tu ver um homem penetrando a garganta de uma mulher até a ocorrência do reflexo de vômito e de tu ver um homem e uma mulher se beijando. Então, dentro do universo da pornografia disponível na internet, esses atos, eles são equivalentes em termos de o quão ocorrente eles são, tá? E aí eu queria ver com os jovens, tá, mas isso é o que as pesquisas de revisão estão me dizendo. O que os jovens estão me dizendo, né? Isso, uma coisa está conversando com a outra. E aí
a minha pesquisa com os jovens ela foi feita em dois momentos, né? Um momento quantitativo e um momento qualitativo. O movimento quantitativo ele foi feito através da aplicação de questionários. Foram aplicados 277 questionários. E o momento qualitativo ele foi feito com 10 entrevistas em profundidades. Tá? Então, os dados que eu estou trazendo aqui eles são da pesquisa desses dois momentos. Tá? Do momento quantitativo, quando eu perguntei para os jovens, tu já te deparou? A pesquisa foi feita com jovens de 16 a 19 anos, tá? O questionário foi aplicado com jovens de 16 a 19 anos e as entrevistas foram feitas com jovens de 18 a 19 anos. Então, quando eu perguntei para os jovens, tu já te deparou com algum conteúdo na internet que tu considerasse violento ou degradante? 88,6% dos 272 jovens que responderam essa pergunta disseram que sim, que eles já viram algum conteúdo pornográfico que eles consideravam violento ou degradante. Tá? Pode passar, por favor. Aí, eu tentei interpretar um pouco esse sistema, né? Esse sistema de o que isso quer dizer? Essa presença parece tão grande de atos de violência, né? E aí eu denomino esse sistema de sistema voluptas violentium. Por quê? Porque existe vai se criando nesses roteiros pornográficos um binômio de quem são as pessoas que podem agredir e podem sentir prazer e quem são as pessoas que não agridem e não sentem prazer também. Quando a gente pensa em pornografia, a gente pensa que tá todo mundo gozando loucamente naqueles vídeos e fingindo múltiplos orgasmos, mas as análises de conteúdo dizem que não é isso que acontece. Tem pessoas específicas sentindo prazer e tem pessoas específicas recebendo atos de violência ou de degradação. E aí tem um autor que eu vou trazer aqui pela primeira vez, mas ele vai aparecer com alguma recorrência, que é chamado Paul Preciado, tá? Ele tem uma interpretação própria do papel que a pornografia opera na constituição dessa nova era, dessa nova passo da modernidade, né? Paul Preciado é um autor que ele tá ligado à leitura Foucaultiana da modernidade, mas ele também se diferencia, né? Então ele vai propor que a pornografia junto com a era farmacológica, é o, digamos assim, o grande ponto de apoio dessa nova era do capitalismo, né? E o Paul Preciado, então, ele vai colocar o seguinte, né? A masculinidade é para a sociedade aquilo que o Estado é para a nação, detentor e usuário legítimo da violência. E isso vai se manifestar de maneira muito visível nas narrativas pornográficas, tá? Pode passar, por favor. E aí, porque eu acho que, assim, quando a gente está falando dessas questões existe uma tendência grande no discurso a gente ver manifestações que elas não estão baseadas em pesquisas, né? Então, muitas pessoas emitindo opinião e é difícil saber o que é uma análise um pouco mais científica, estudada, e o que são meras reproduções de pontos de vista já um pouco datados, né? Então, eu peguei algumas pesquisas que faziam a comparação e buscavam ver na análise de conteúdo, então, qual era a prevalência de agressões visíveis e de representação de gozo, né, ou de orgasmo. De orgasmo feminino aqui, porque, como está o asterisco ali meio pequeno, orgasmos masculinos são normativos, presentes em mais de 60% das cenas analisadas. E os orgasmos femininos, eles têm uma incidência muito menor, né? Menos de 20% das pesquisas revisadas. Mas, para além disso, há uma grande porcentagem de cenas de agressão que elas atingem, no caso dessa pesquisa, 40% das cenas analisadas. E o dado que, para mim, ele é assim, crucial, as mulheres, com alguma frequência, elas estão sendo agredidas nesses vídeos, elas, enfim, mas aí eu não, né, a gente não vai entrar aqui no moralismo de dizer que eventualmente pessoas não gostem de ser agredidas durante o ato sexual, não é esse o ponto. O ponto é que a agressão é construída como um ato normativo dentro da sexualidade e dentro da sexualidade nesses roteiros. E ele é construído como um ato normativo também a partir de como as atrizes reagem aos atos de agressão. E aí, mais de 80% das cenas de agressão, as atrizes reagem indicando prazer a atos como agressão visível, spanking e penetração forçada. Aí, agora a gente vai começar a destrinchar um pouco isso,
A outra vez eu não entrei, né? É óbvio que a variável de gênero ela está presente como um elemento crucial aqui. Mas tem duas outras variáveis que eu não falei da outra vez e a gente vai entrar nelas, que é a questão da variável etária, que é fundamental para a nossa conversa aqui, e da questão racial. Tá? Então, por favor, pode passar. Se vocês entram nesses sites, vocês vão ver que eles funcionam através de tags, assim, né? Então, vocês têm diversas categorias. Uma das categorias existentes é teenagers ou teens ou novinhos, né? Um site com uma tradução. E aí eu queria, já que eu estou trabalhando ali com juventudes, eu quero ver esses vídeos que se propõem a representar pessoas jovens, mesmo que elas não sejam jovens, as atrizes que estão ali, mas o vídeo é categorizado como teenagers, novinhas, teens. O que esses vídeos mostram, tá? E aí aqui é um ponto também bem importante. Por quê? Os títulos de vídeos pornográficos que são categorizados ou estão presentes nessa variável adolescente, eles têm 3 vezes mais do que um título que não tem essa variável adolescente. Então, tem 3 vezes mais chance de ter um título que sugere agressão, 2 vezes maior chance de ter penetração anal, 5 vezes mais chances de ter penetração anal forçada, e 65% desses vídeos aparece ejaculação facial no rosto das atrizes. E por que esse é um dado dentro do universo de quem estuda pornografia? Porque muitos autores tomam essa predominância da ejaculação no rosto como um ato de degradação, tá? E aqui é um outro ponto também fundamental. A reação favorável, ou seja, a reação como demonstração de prazer aos atos de agressão, ela é normativa na pornografia, mas ela é especialmente enfatizada nos títulos que envolvem adolescentes. No grupo de adolescentes, o prazer em cenas de agressão visível atingiu 90%. Né? Então, o roteiro que se estabelece é: a cena sexual envolve agressão à mulher, e ela deve ser. A resposta a essa agressão é o prazer. As mulheres nos vídeos pornográficos, em especial os vídeos que têm adolescentes e jovens, elas respondem com uma maior manifestação de prazer se a agressão está presente. Pode passar, por favor. Aí, um outro ponto também que eu não falei outra vez, e ele é fundamental. Todas as análises de conteúdo que se propõem a verificar questões raciais, elas vão ter um indicativo muito claro de que o que se chama de pornografia racializada, ou seja, com pessoas que não são brancas, elas contêm níveis muito mais acentuados de violência. E aí aqui tem dois elementos, tá? Essa pesquisa, ela toma 2 indicadores: agressão visível como um índice de violência, e beijos como um índice de intimidade. Então, a pesquisa pegou pornografias racializadas e viu qual é a prevalência de cenas de agressão e quão presentes estão beijos entre os atores que estão protagonizando a cena, né? Então, os maiores índices de agressão são quando o par, e aqui a gente está falando de pornografia heterossexual, né? Assim, só para o par homem negro e mulher negro, 54% das vezes continha cenas de agressão. O menor índice é quando o par é homem branco e mulher branca. O indicador de intimidade, ele atinge seu menor patamar quando o par é homem negro, mulher negra, em que apenas 13% dos filmes pornográficos apresentam um beijo entre as pessoas envolvidas. E o maior índice é quando é uma mulher negra e um homem branco. Pode passar, por favor. Essa aqui é outra pesquisa, mas que também verifica as questões de racialidade, não só pela questão homem negro, mulher branca, mas ela pega as categorias disponíveis nos sites. Então, essas categorias asiáticas, latinas, nós somos uma categoria pornográfica. Todo mundo que está aqui, né? Interracial, ebony, que também é uma categoria usada para se referir a mulheres negras. Todas essas categorias, elas estão ali na primeira parte do gráfico está a presença de agressão visível e orgasmos femininos nos vídeos que estão disponíveis no site como os mais assistidos. E depois está a comparação com os vídeos das categorias de pornografia racializadas. Então dá para ver que os vídeos que estão
nas tags, né, das categorias racializadas, eles contêm uma quantidade muito mais prevalente de cenas de agressão e muito menor de orgasmos, ao ponto de que nos vídeos da categoria latinas, nenhuma cena de orgasmo feminino foi percebida. E aí aparece ali, né, em categorias como latinas, a agressão é um número sexual normativo, né? Ou seja, a agressão ela faz parte daquele roteiro. Se você não encontrar a agressão é porque você está vendo um vídeo de exceção, né? Pode passar, por favor. Tem uma autora, uma antropóloga argentina, mas que ela fez boa parte da carreira dela na UNB, chamada Rita Segato, e que ela tem dois livros fundamentais. Um é A Guerra contra as Mulheres, em que ela vai a campo, ela vai para o México e ela quer entender os altos índices de feminicídio. Então, esse livro, A Guerra contra as Mulheres, ela faz uma análise, né? E ela acaba, dentro dessa análise ali do campo dela, ela vai fazer uma reflexão que me parece muito importante do papel da violência de gênero nessa nova era do capitalismo, tá? E ela tem um outro livro chamado Pedagogia da Crueldade. E aí ela vai dizer o seguinte, que a violência de gênero ela tem que ser entendida como uma linguagem. E ela tem que ser entendida a partir do papel comunicacional que ela opera. E assim como uma linguagem, depois que tu aprende esse idioma, ele funciona em ti de uma maneira automática. Tu não faz mais nenhum pensamento reflexivo para utilizar aquela língua. Tu simplesmente coloca em prática o que tu sabe, né? E quanto mais novo tu aprende aquela linguagem, como qualquer outra linguagem, mais naturalizada ela é dentro do teu corpo, né? E aí aqui eu me permiti uma citação mais longa, tá? E aí eu vou ler. A pedagogia da masculinidade e seu mandato convertem-se em uma pedagogia da crueldade, funcional à lógica da cobiça expropriadora, pois a repetição da cena violenta produz um efeito de normalização da crueldade e, desse modo, promove nas pessoas limiares cada vez mais baixos de empatia, indispensáveis ao funcionamento da empresa predatória. Como afirmou Andy Warhol em uma das suas célebres frases, quanto mais você observa exatamente a mesma coisa, mais o significado desaparece e melhor e mais vazio você se sente. A habitualização da crueldade é diretamente proporcional ao isolamento dos cidadãos por meio de sua dessensibilização. Esse ponto da dessensibilização, guardem ele porque ele é importante depois quando eu for retomar lá os jovens e no meu último slide. Pode passar, por favor. Então, a gente pensando a pornografia como um exercício pedagógico, porque depois eu vou mostrar ali, né? Ela é acessada de uma idade bem jovem e com uma frequência bem grande. Então a gente pode pensar esses conteúdos pornográficos como exercendo um tipo de pedagogia. E quais seriam esses objetivos pedagógicos, né? Normalização da cena violenta através da repetição exaustiva, treinamento, controle de sujeitos generificados via tecnologias de subjetivação, e tem o público-alvo central, culturas juvenis e formação das identidades. E aqui tem um livro do Guy Talese que é chamado A Mulher do Próximo, em que ele vai basicamente retomar e vai pensar toda a Constituição dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, quando a Playboy e a Hustler começam a se tornar revistas de fôlego e tem todo aquele embate jurídico em torno do surgimento dessas manifestações. E aí tem várias passagens em que ele traz falas do Hugh Hefner, né, o cara que fundou a Playboy, e fica muito nítido que desde a gênese da Playboy existia uma intenção muito marcada, voltada para o público juvenil. Né? Isso não é algo novo. Quando a gente estuda a história da pornografia, tem várias rupturas, mas o foco na juventude ele está presente lá desde os anos 60. Só que agora a gente atingiu novos patamares de acesso ao público jovem, porque quem tem um celular acessa a pornografia. Né? Antes, para tu comprar uma revista na banca, era toda uma função. Né? Então, esse processo de dessensibilização, ele rompe laços comunitários e aposta na apatia frente ao sofrimento do outro. Então, esse é um ponto importante para a gente entender os múltiplos casos que vêm surgindo na mídia de jovens ou
e aí eu vou mostrar lá no último, produzindo conteúdos pornográficos de outros jovens, ou os vários casos que vêm surgindo de estupros coletivos que vão, né, que vêm sendo, que são filmados, né? Pode passar, por favor. Aí agora aqui é o componente eu falei bastante agora para você sobre né, o que um certo roteiro pornográfico predominante no universo da internet. Agora é o outro lado da pesquisa, é o lado das juventudes. O que os jovens me disseram, o que a gente pode tirar, né, dessa percepção da juventude sobre esse acesso amplo aos conteúdos pornográficos. Quando eu fiz revisão de pesquisas para outros contextos, né, principalmente inglês e norte-americano, para esses contextos, as pesquisas apontam que uma idade importante de intervenção seria de 14 anos, porque é para esses contextos quando a maior parte dos jovens já acessou os conteúdos pornográficos. Eu, na minha pesquisa, perguntei, né, para os jovens, tá, qual foi a idade que tu teve o primeiro contato com materiais pornográficos? E aí eu me dei conta, assim, que pro caso brasileiro a gente tem que falar numa certa antecipação desse primeiro contato, né? E 14 anos já é muito velho para o primeiro contato aqui, né? Então, quase 70% dos jovens tiveram contato com pornografia até os 12 anos de idade, quando tu ainda está, na verdade, no período da infância, né? E se tu pega ali antes dos 10 anos, é uma fatia grande, né? Essa parte eu não vou conseguir entrar agora, eu falei da outra vez, mas um pouquinho eu vou falar agora, depois vocês cortem o microfone. Mas é o seguinte, o primeiro contato com pornografia, isso outras pesquisas mostram, ele tem uma grande incidência de um contato não intencional. E esse contato não intencional, ele se dá de maneira diferente para meninos e meninas. Um primeiro contato não intencional para meninos é normativamente através de outra pessoa te mostrando conteúdo pornográfico. E aí, quando eu fiz as entrevistas, é um pai, é um tio, são os colegas, né? O guri não tava ali esperando ver pornografia, mas daí chega alguém com um celular, ou chama para ir fazer um trabalho na casa e alguém coloca o conteúdo, né? E é assim que se dá esse primeiro contato. Pro caso das meninas, não é essa a maior parte do contato não se dá por aí, mas sim por o conteúdo simplesmente aparecendo nas telas que elas estavam utilizando. Então a guria tá ali usando o computador e quis pesquisar alguma coisa que ela não queria ver pornografia, mas ela escreveu algum termo ali. Como a pornografia está tão massivamente presente na internet, tu tem que ter alguma habilidade para fugir dela, senão ela vai aparecer para ti, né? E agora, entre essas várias idas e vindas, entre a Meta e diversos países que estão fechando um pouco o cerco ao acesso à pornografia, a Meta flexibilizou a presença de nudez e de cenas de sexo no Instagram. Então existe. E aí, como é que tu coloca algo no Instagram, uma pornografia no Instagram? Tu não vai escrever pornografia, tu escreve várias outras coisas. Fórmula 1, caminhão, tu dá várias tags que não são pornográficas ali, e aquele vídeo vai gerando várias visualizações, até que daqui a pouco ele vai aparecer na mão de alguém que não estava procurando por aquilo, tá? Então, entre os meninos, 50% do primeiro contato acontece entre os 11 e 12 anos e 25% antes dos 10 anos. E aí, para as meninas, isso tem um atraso, né? Que 54% acontece até os 12 anos. Então, da pesquisa eu tiro, né? O grupo etário-chave para intervenções é o de jovens entre 11 e 12 anos. Ou seja, aquele pessoal que está ali entrando no sexto ano, né? Ali teria que se fazer uma incidência maior de educação para os meios, de conversar sobre o que é a internet, quais são os conteúdos que estão ali, como é que eu posso me defender de um ambiente que eventualmente vai ser hostil. Pode passar, por favor. Tem uma autora que ela é a professora aposentada da educação, a professora Jane Felipe, que lá em 2002 ela cunhou esse conceito de pedofilização da infância. Quando ela cria esse conceito, ela não está pensando nesse ecossistema que nós estamos vivendo hoje. Ela estava pensando em algumas outras coisas, mas o conceito ele é extremamente profícuo para a gente pensar a nossa cena atual, né? O que é esse conceito? Ele
esse conceito de pedofilização, basicamente ele vai expor a contradição que existe entre nós termos um arcabouço jurídico e legal que cada vez mais protege as crianças. Tu tem Constituição, tu tem ECA, tu tem agora a Lei FELCA, tu tem todo um arcabouço que ele está pensado para a proteção da infância. E do outro lado, tu tem uma máquina cultural que erotiza os corpos e que chama eles para uma sexualidade extremamente precoce. Então, esse conceito ele visa expor essa contradição, tá? E aí tem. Bom, eu nem vou entrar nisso, que eu só tenho mais 5 minutos, mas também tem essa outra questão que é a profissionalização da infância através desses pastores mirins, influencers mirins, pessoas que já têm os seus primeiros milhões lá aos 6 anos de idade e que se tornam um espelho do que os jovens periféricos querem ser. E isso tu faz como? É like, é se expondo, né? E tu tem algo chamado YouTube Kids, que tá lá cheio dessas crianças, desses profissionais mirins, né? Pode passar, por favor. A vez passada eu não consegui entrar nessa parte, essa vez eu vou entrar mesmo, que eu vou falar super rápido. Que é o seguinte: os jovens, eles não carregam conteúdos em plataformas pornográficas. Pouquíssimos jovens da pesquisa disseram já ter feito um upload numa plataforma pornográfica. Isso não quer dizer que eles não eventualmente produzam conteúdo sexualmente explícito. Então eu perguntei para eles assim: você já tirou alguma foto ou gravou algum vídeo seu sexualmente explícito? 41% disse que sim. Isso é um número alto comparado com outros contextos, tá? E aí eu trago de novo para esse lado, né? Jovens narram suas experiências a partir de um contexto cultural em que o celular com a câmera e conexão à internet tornou-se uma prótese do olhar que permite e estimula o desejo de autopornificação e de transformação do corpo em capital abstrato. Então, aí o Preciado cria esse termo, né? Um e-corpo. Não é mais o corpo humano, é um e-corpo. A Rita Segato fala em corpo-coisa, que é o corpo dessensibilizado, é o corpo não mais muito humano, né? Pode passar, por favor. E aí aqui, né? Acho que se alguém fosse fazer a gênese da palavra compartilhamento, assim, na história do vamos compartilhar, na história assim, ocidental, veria uma transformação muito grande, né? Porque quando tu pensava 40 anos atrás na palavra compartilhar, eu acho que todo mundo ia pensar num referencial meio cristão, assim, né? Ah, vamos compartilhar o pão e tal. E hoje em dia, compartilhar é existir. Quem não compartilha não existe. E aí o destino dessas mídias, né? Eu perguntei, tá, tu tirou a foto, o que que tu fez com a foto, o que que tu fez com o vídeo? 70% compartilharam. Aqui ficou ruim, né? Mas assim, 51% compartilharam com alguém que conheciam pessoalmente. 8,1% compartilharam com alguém que só conheciam que não conheciam, assim, só pela internet. É, é, Só deixa eu achar aqui, só para não dar o dado errado para vocês. Compartilhei com um estranho, 8,1%. Compartilhei com uma pessoa que só conhecia pela internet, 14,5%. Compartilhei com alguém que conhecia pessoalmente, 51%. Então, essas opções do compartilhamento somam juntas 74% do destino das mídias sexualmente explícitas autoproduzidas pelos jovens. Então, aí aqui, né, o Preciado, de novo, mas aí que eu vou me permitir também ler uma partezinha da tese. Para além dos avanços tecnológicos, há que se entender esse novo momento da relação entre realidade e representação. Se antes podíamos falar em representações realistas ou representações que pretendiam capturar o real, agora é preciso entendermos melhor o desejo do real em existir em e para a representação. O desejo da autopornificação é, dessa forma, o desejo de transformar o próprio corpo em capital abstrato, em código virtual indestrutível, em tornar-se um e-corpo. Pode passar, por favor. Último slide. Último. Tá. Se o sexto ano me escuta, vocês vão ter que me escutar. Então, eu falei assim, né? O universo da internet, tudo super longe, um sistema amplo, um sistema capitalista, mas daí eu queria trazer para cá, assim, né? Queria trazer pra gente o que que. Tá, mas e aí o que que isso tem a ver com a gente, né? Na nossa vida, assim, como é que isso está presente? E aí esse novo momento, né? Agora, de outra forma de se apropriar dos corpos, né?
Os deepfakes pornográficos, então, deepfakes são fotos falsas, mas que elas são tão manipuladas, tão bem feitas, que tu não consegue ver que elas são falsas, né? E o que isso tem a ver com a pornografia, né? Então, teve uma pesquisa da Universidade de Oxford em que eles identificaram quase 30 mil softwares capazes de gerar imagens falsas em poucos minutos, usando apenas 20 fotos públicas, facilmente encontradas em redes sociais. O estudo The State of Deepfakes de 2020 revela que 96% de todo o conteúdo deepfake na internet é pornográfico e 99% desses vídeos tem como alvo mulheres. E aí, eu falei, né, a pornografia, quando ela surge, existem questões de continuidade. Isso aqui agora é uma fala do Hugh Hefner, do livro esse que eu falei para vocês. Então, lá nos anos 60, o Hugh Hefner falava o seguinte: suponho que seja natural pensar que nossas famosas playmates vivem em um mundo à parte. Na verdade, playmates em potencial estão à nossa volta. A nova secretária do seu escritório, a beldade de olhos amendoados que se sentou na sua frente no almoço de ontem, a garota que lhe vende gravatas e camisas na sua loja favorita. Então, lá nos anos 60, o Hugh Hefner já estava convidando todo mundo a sexualizar e objetificar todas as mulheres que estão na sua volta. Desde a tua secretária até a pessoa que te vende gravata, todas as mulheres ele estava convidando. Mas isso era, lá nos anos 60, uma distopia, né? Porque poucas mulheres acabavam, de fato, sendo playmates e aparecendo nuas na frente dos homens. E agora a gente chega num momento em que nós parece que conseguimos chegar lá. Nós conseguimos pornificar todo mundo. A gente consegue, mesmo que tu não queira, mesmo que tu nunca tenha tirado aquela foto, tu consegue transformar em pornográfico absolutamente qualquer corpo humano. Só precisa de algumas fotos. E aí, esse aqui é o colégio de aplicação. Em março, alguns estudantes resolveram botar isso em prática. E aí, só para mostrar como tudo se junta e como a educação sempre. Tudo acaba na escola, né? Ah, alguns estudantes fizeram deepfakes pornográficas das suas colegas. Esse caso ele ainda está sendo investigado. Mas era para trazer um pouco de Porto Alegre para a conversa. Tá bom, É isso. Gabriela, então. Obrigado. Eu passo a palavra agora para o Rudiero. Muito bem. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui nessa noite fria. Obrigado, Gabriela, enfim, por tua belíssima pesquisa e super interessante, que nos dá dados bem objetivos, enfim, para vários fenômenos que a gente tem observado. E antes de. E vocês vão notar que várias coisas que eu vou falar têm pontos de contato, claro, desde outro vértice, desde outra perspectiva, com o que a Gabriela nos apresentou. Mas antes, eu aqui busquei aqui no meu computador dados, enfim, de uma apresentação que eu fiz uma vez sobre pornografia na adolescência, e porque eu queria dar um dado interessante para vocês, que é o seguinte. Em 1836, em Paris, se cria o que se chamou o Inferno, que era o subsolo da Biblioteca de Paris, onde estava toda a literatura pornográfica, e os leitores não tinham acesso a esse subsolo para não se corromperem. Tá? E aí vocês veem que o inferno, que era o subsolo da Biblioteca de Paris, só foi liberado em 1980. Né? É inacreditável. Em 85, mais ou menos, começa a internet. Né? Então, vocês reparem o salto que houve, vamos dizer assim, na forma como a pornografia circula na cultura e na nossa sociedade, quer dizer, de 1980 a 2026. Né? Ou seja, é um salto impressionante. Né? Bom, Bom, eu quero agradecer então o convite, né, Emílio e toda a diretoria da Infância e Adolescência. Eu vou falar então sobre as infâncias e adolescências roubadas, mas desde um ângulo diferente do meu habitual. Eu já falei muito sobre o impacto do excesso do mundo digital sobre a subjetividade adolescente, o impacto no desenvolvimento da capacidade simbólica de crianças e adolescentes imersos no mundo digital,
sobre a perda da empatia, que de certo modo a Gabriela também falou, no excesso de relações virtuais, mas hoje eu vou falar sobre a perversão de algumas diferenças. Eu apresentei parte desse trabalho no último congresso da FEBRAPSE, mas eu creio que aqui nós vamos poder rever e aprofundar esse tema. Primeiro, o tema do acesso precoce à pornografia, que é o que a Gabriela estava trazendo, e para isso eu inicio com um sonho de um paciente adolescente, autorizado pela analista que é a minha supervisionanda. É um rapaz, filho de um casal de empresários, tremendamente ausentes na vida do filho, mas de que desde a infância do paciente erotizaram demasiadamente toda a família. O Joãozinho, como eu chamei ele, ou Juanito, se a gente preferir, desde os 7 anos, adquiriram o hábito de assistir sites pornográficos à noite. Né? Sentia-se só, triste, imaginava que os pais estavam tendo relações sexuais em seu quarto e a pornografia era a sua companhia. A tristeza e a solidão davam lugar à excitação. Atualmente, o paciente tem uma visão do mundo como se esse fosse um grande prostíbulo. Imagina permanentemente que todo mundo transa com todo mundo. O sonho era: eu estava na Índia, numa espécie de Uber coletivo, sentado atrás e ao meu lado duas mulheres. Eu começava a me encostar nelas, parecia que elas não queriam nada comigo, mas eu começava a masturbar elas mesmo assim e elas deixavam. Mas lá pelas tantas, uma delas se levantava, ficava de pé e dizia que ia gozar e mijava em cima de mim. Eu não chegava a achar ruim, mas daí eu me masturbava e quando eu ia gozar, gozava na cara dela. Pensava, bem feito, sua puta. Parecia que eu estava num jogo de videogame em que eu podia fazer o que eu queria, sem nenhum problema ou consequência. É claro que esse sonho evidencia o mundo inconsciente do paciente, em que defesas narcísicas e perversas são mobilizadas contra o sentimento de solidão e impotência, e em que a hipererotização sempre foi usada para lidar com sentimentos de abandono e desamparo. A exposição precoce à pornografia era acompanhada da fantasia de que tinha uma mãe puta, fazendo com que visse as mulheres, de modo geral, dessa forma, como se fossem todas prostitutas. Né? Mas para o objetivo de hoje, eu quero focar não só no tema da pornografia, mas também nos aspectos culturais que se fazem presentes nesse sonho, pois sabemos que a subjetividade humana é uma propriedade emergente de uma interação complexa entre os fatores inatos, a história das relações de objeto do sujeito e a cultura do momento. No sonho, o paciente se imagina num jogo de videogame, ou seja, no espaço virtual em que a liberdade é equacionada com a falta de limites, onde não tenho contato direto com a subjetividade do outro, com suas dores e desejos, logo não me interessa. A empatia não existe, pois o outro é digitalizado. Mas mais do que isso, onde se pode dar vazão ao seu desejo de modo onipotente na hora e do modo em que se queira. Mas a propósito do tema de hoje, as telas e as infâncias e as adolescências roubadas, eu vou abordar a questão específica da sexualidade na infância e adolescência, especialmente em relação a um aspecto: o desrespeito aos limites que estabelecem as diferenças e, portanto, a sua violação. O desrespeito ao limite entre o que é público e o que é privado, que também foi abordado aqui, a questão dos nudes, né? O desrespeito ao limite entre o meu desejo e do outro, causado pelo funcionamento narcisista, muitas vezes psicopático, onde não existe empatia com o outro. O desrespeito ao limite que estabelece a diferença entre as gerações, que leva ao incesto, à pedofilia e ao abuso de crianças e adolescentes. Eu vou focar mais nessa última violação do desrespeito às diferenças entre as gerações, pois desde o antológico Totem e Tabu, sabemos o quanto alguns tabus, especialmente do incesto, são fundantes da civilização. Em 2009, eu escrevi um trabalho que tinha como subtítulo um elogio ao pudor em defesa de um certo mistério, onde eu me justificava dizendo que não se tratava de estar propondo um retorno à moral vitoriana repressiva anterior à Revolução Sexual dos anos 60, mas sim de uma reflexão a propósito do excesso de exposição da nudez em redes sociais. Eu refletia que, se estamos de acordo com Meltzer de que é necessário um certo mistério para o desenvolvimento da imaginação criativa,
a violação da privacidade da nudez e, por extensão, da cena primária, poderia levar a um empobrecimento da imaginação criativa, em suma dos processos simbólicos. Mesmo em culturas indígenas, onde a nudez é quase total, a falta do uluri, um adereço amarrado na ponta do pênis que oculta a glande, traz a sensação de nudez e vergonha. A grande virada de 2010. Então, até 2010, a preocupação era com a banalização do sexo e da violência na internet, pois a um clique, a pornografia e sites de extrema agressividade estavam no quarto do adolescente e das crianças, muitas vezes, além dos problemas acima mencionados. Entretanto, o problema maior passou a acontecer depois de 2010, com o advento dos smartphones, quando adolescentes e até crianças, mas também os adultos, passaram a carregar a internet e as mídias sociais no bolso. Estavam criadas as condições para estimular as adições à tecnologia e a dependência narcísica de receber likes e ser olhado pelo outro. Os mais frágeis, identificados e conduzidos pelos algoritmos, sucumbiram devido às suas falhas narcísicas e passaram a buscar o amor, entre aspas, e a inclusão em comunidades virtuais extremamente tóxicas e perigosas. A solidão foi substituída pela inclusão, entre aspas, espúria nessas comunidades manipuladas por influencers sádicos, misóginos, muitas vezes perversos, racistas, antissemitas, induzindo jovens a atos violentos. A violência, seja contra si mesmo, seja contra o outro, então aumentou exponencialmente. Temos assistido a uma verdadeira epidemia de pornografia infantil e pedofilia, de automutilações, cyberbullying, atos infracionais, suicídios e depressões graves em adolescentes. A série Adolescência teve o grande mérito de trazer à tona, denunciar o quanto essas comunidades tóxicas induzem adolescentes frágeis com falhas narcísicas importantes a cometerem crimes. O quanto exploram o seu desamparo e fragilidade para inculcar neles ideologias misóginas, racistas, supremacistas e antissemitas, às quais aderem na ânsia de se sentirem poderosos e se vingarem contra seus ou suas opressoras. É o material virtual, desculpem, aliás, é a materialização virtual, desculpem o paradoxo, da brilhante descrição de Meltzer e Rosenfeld do self-libidinal fragilizado, entregando-se a ser conduzido e manipulado pela gangue narcisista destrutiva interna, pela promessa que através da violência se sentirá forte e através da morte haverá o repouso. O problema é que na situação que estamos falando, estamos nos referindo, isso não se passa apenas no mundo interno, isso se passa no real. Adolescentes estão matando, se automutilando, cometendo atentados a escolas e a professores, e o que é estarrecedor, sendo induzidos a cometerem atos incestuosos com irmãos. Se antes a frequência de adolescentes a várias de infância e juventude era de jovens excluídos da periferia, adotados, entre aspas, pelo tráfico, hoje mudou. A frequência de jovens de classe média e média alta nessas varas, por cometimento dos mais variados atos infracionais, aumentou vertiginosamente. Claro que sempre há comorbidades individuais e familiares, porém, quando esses atos adquirem uma escala epidêmica, há que se compreender que se trata também de um fenômeno sociocultural. Como psicanalistas que somos, temos que conhecer o nosso contexto cultural, né, que a Gabriela estava trazendo muito bem, e o novo mundo virtual, por onde os adolescentes andaram sós durante muitos anos e ainda andam, expostos ao submundo, e é importante, não para se alarmar, mas para compreender melhor o que circula pelos nossos consultórios e na comunidade onde estamos inseridos e tomar medidas efetivas de cuidado e proteção dos nossos jovens. O atentado ao tabu do incesto. Freud, em Totem e Tabu, sugere que a partir do parricídio, do luto pelo pai morto, se internalizam as primeiras interdições, especialmente do parricídio e do incesto, que permitirão a vida em civilização. O processo de luto pelo pai morto, movido pela culpa pelo parricídio, ritualiza e sacraliza a morte e instaura uma ética do que seria o bem e o mal, que redundam em princípios de conduta numa determinada cultura, e não segui-las significa praticar o mal.
Desde outra perspectiva, Harari descreve que o Homo sapiens se diferenciou e se impôs sobre as outras espécies de hominídeos justamente por ter desenvolvido a capacidade simbólica de criar mitos que poderiam ser compartilhados por mais sujeitos. Criam-se a partir daí sistemas simbólicos de crenças e regramentos que permitem a vida em civilização. Essas construções ou reconstruções histórico-antropológicas se preocupam em compreender como se organiza a cultura numa determinada comunidade e, dentro disso, a sua ética, ou seja, daquilo que é considerado praticar o bem e o mal nesta cultura e em um dado momento histórico. Freud, nos trabalhos já mencionados e em outros tantos, nos fala das interdições e tabus que são internalizados, mas também dos princípios éticos e morais, dos valores e aspirações introjetados a partir das primeiras renúncias pulsionais. Todos sabemos que estamos imersos num ambiente cultural pós-moderno, globalizado, altamente tecnológico, de alto consumo, atravessado de várias maneiras pelas diversas mídias digitais, na cultura da imagem, que incita o sujeito a trabalhar até a exaustão e a consumir desenfreadamente, como se assim fosse atingir a felicidade, como está tão bem ilustrado e descrito nos livros de Churran. O fato é que o sujeito é bombardeado por um excesso de estímulos que se tornam traumáticos por superarem a capacidade de representação humana e tornam difícil a tal renúncia pulsional. Mas este hoje não é o meu foco. Desde o genial trabalho de Freud em 1913, O Mal-Estar na Cultura, sabemos que sempre haverá tensões entre Eros e Thânatos, entre os processos de ligação e aqueles de desligamento, promovido pelas forças destrutivas da natureza humana. Entretanto, na cultura global que estamos vivendo, o culto à destruição e à morte está exacerbado. Morte literal de sujeitos humanos, seja por atentados terroristas, guerras, racismo, xenofobia, por homofobia, por negacionismo, por falta de empatia e por desumanidade. Diariamente presenciamos a destruição da natureza, da ciência, da cultura e de várias conquistas civilizatórias, como, por exemplo, o tabu do incesto, há pouco mencionado, que redunda na pedofilia. A pedofilia com crianças e adolescentes nada mais é que uma atuação perversa de caráter incestuoso na medida em que anula a diferença entre as gerações. A SaferNet, uma ONG que monitora a pedofilia na internet no Brasil, desde 2005, relatou que em 2023 houve mais de 71.867 denúncias de imagens de abuso sexual infantil, um aumento de 73% em relação ao ano anterior. Embora no Brasil esse problema assuma dimensões alarmantes, ele reflete uma tendência global. Desde 2019, a We Protect Global Alliance detectou um aumento de 83% nas denúncias de abuso sexual infantil na internet. E na Dark Web, fóruns de abusadores contavam com mais de 600 mil membros. Eu acredito que esse atentado à conquista civilizatória e subjetivante, que é o tabu do incesto, reflete uma tendência dessubjetivante na nossa cultura, impulsionada pela forte presença de Thânatos em nosso tempo. A que atribuir a desmentida global do mundo adulto a essa violência contra crianças e adolescentes, senão uma pulsão destrutiva imperando? Claro que dirão e sabemos que há interesses econômicos e ideológicos que impulsionam esses fenômenos, mas isso não anula que subjaz uma pulsão de destruição das vítimas desses fenômenos e de um dos princípios éticos da civilização, ao menos em nossa cultura. Essas denúncias, realizadas por psicanalistas, psiquiatras infantis, sociólogos, educadores, ONGs, acontecem há mais de 20 anos. E por que foram desmentidas todo esse tempo? Apenas no ano passado, mobilizados pela denúncia de um jovem youtuber, o Felca, que viralizou na internet, alguns setores da sociedade se manifestaram. Mas há projetos de regulação da pedofilia virtual há anos no Congresso, mas que ou não são votados pelos mais diversos argumentos, ou levam anos para serem votados e praticados. E, mesmo que o assunto ocupou as mídias no ano passado, há vários obstáculos a que seja votada uma nova lei de proibição
e de controle da pedofilia e do incesto virtual. Entretanto, notem o fenômeno da mercantilização da pedofilia, chamado adultização. Por que criar esse eufemismo? Na minha opinião, é uma forma de seguir a desmentida que o que está realmente ocorrendo é uma banalização da pedofilia, ou, se quisermos, do incesto. Kronberg, em artigo publicado na revista aqui da Sociedade, também traz uma importante reflexão e forte denúncia desse fenômeno. Por exemplo, ela denuncia o site incest3d.com, que apresenta simulações gráficas de incesto e pornografia infantil. Da mesma forma, chama a atenção para uma notícia saída na Folha de São Paulo, em que uma quadrilha de pedófilos, chamado Boy Lovers, eram liderados por um psicólogo famoso argentino e foram acusados de abusar sexualmente de dezenas de adolescentes durante anos. Esse psicólogo era diretor de uma cadeira de especialização em violência familiar na Universidade de Buenos Aires e responsável por um programa de combate à violência doméstica na Prefeitura de Buenos Aires. Ele e seus liderados navegavam por fotologs de adolescentes procurando vítimas potenciais. Os alvos eram jovens de 14 a 16 anos que expressavam sentimentos, fraquezas e intimidades nesses sites. Em caso de desistência ou arrependimento dos jovens, né, de se retirarem dessa comunidade, o psicólogo entrava em contato com o jovem ou a jovem para prestar um atendimento, entre aspas, e evitar denúncias à polícia. Usavam, inclusive, um outro jovem de 17 anos, seduzido aos 12 anos, para buscar adolescentes com problemas familiares ou de autoestima. As vítimas eram levadas para apartamentos dos abusadores, recebiam refrigerantes com tranquilizantes, adormecidos e eram fotografados em poses e atos sexuais. Kronberg destaca o comentário de Freud quando esclarecia que o castigo a quem viola o tabu provém do temor ao contágio da violação deste tabu no grupo social. E, ademais, que um dos princípios da lei penal humana deriva da identidade dos desejos não reprimidos no criminoso e naqueles que se encarregavam de vingar a sociedade ultrajada. Pois bem, penso que cabe uma pergunta. A falta de leis penais a quem comete esses crimes na web, ou a sua não colocação em prática, ou a desmentida geral da gravidade desses crimes, provém de uma identificação perversa com os pedófilos criminosos? Mas antes de terminar esse tópico, eu gostaria de refletir com você sobre outra tendência que está se tornando quase epidêmica, pelo menos aqui no Brasil: o chamado job de jovens mulheres. Mais um eufemismo para a prática milenar da prostituição. Mas o job tem algumas características. Em geral, ele é praticado por mulheres jovens, bonitas, de todas as classes sociais, muitas vezes universitárias. Claro está que, como na prostituição em geral, há um problema socioeconômico. Mulheres de baixa renda que vendem o seu corpo como forma de sobrevivência. Mas penso que nesse fenômeno há mais do que isso. O que tenho observado é que se trata de uma mercantilização do corpo feminino como se fosse qualquer outro objeto de consumo. E, de certo modo, a Gabriela também está trazendo isso, né? Uma transformação do corpo erótico num produto de consumo, de compra e venda, como qualquer outra coisa. O corpo simbólico, coisificado, e é claro que, se a gente pensar numa lógica mercadológica, quer dizer, é um objeto de consumo de alto valor mercadológico, então é realmente uma mercantilização de um corpo coisificado, né? Claro que há, pode-se argumentar, um exercício da liberdade feminina, mas aqui atravessado por uma cultura de consumo em que o corpo feminino se transforma de modo banalizado em objeto de consumo como outro qualquer. Proliferam os sites de Sugar Daddy e Meu Patrocínio, onde jovens mulheres são sustentadas em troca de sexo. E se pensarmos bem, Sugar Daddy tem como fantasia subjacente uma relação edipiana, incestuosa e perversa, em que eu faço sexo com o pai, o daddy, que me sustenta. De novo o incesto. Mas, novamente, o significado de tudo isso é desmentido na nossa cultura. Reflexões finais.
Ainda mais um comentário em relação ao trabalho de 2009, que chamei O Tempo da Incerteza, elogio ao pudor em defesa de certo mistério necessário à simbolização. Hoje, talvez eu diria um certo mistério necessário à subjetivação. Nele, eu concluía dizendo que eu pensava como o professor Donaldo Schiller quando diz que a psicanálise é o relicário da palavra. Eu ainda afirmava que essa é a revolução que a psicanálise precisa fazer no alvorecer do século XXI, lutar para que prevaleça o renascimento por pensar e significar em tudo isso que perde o seu significado pela banalização, no calor de relações humanas pautadas pela paixão, o que penso ser absolutamente verdadeiro. Eu, no entanto, acrescentaria que temos que lutar também por relações humanas em que prevaleça o respeito às diferenças de todos os tipos, mas hoje especialmente pelo respeito às diferenças entre as gerações. Que não seja violado o tabu do incesto, que seja respeitada a vida sexual infantil e adolescente, que as infâncias e adolescências não sejam roubadas para satisfazer a lascívia e a perversão dos adultos. Então, se Freud desafiou a cultura da repressão, com seu repúdio ao sexual, na cultura de hoje, devemos desafiar e enfrentar o rechaço ao simbólico e a perversão dos limites. Esse é o grande desafio da psicanálise hoje. Penso que toda a área da atividade preocupada com o psiquismo humano, como a educação, tem a responsabilidade de ser o relicário do simbólico. E para isso, o mistério ao interior do objeto, a não intrusividade, o respeito aos limites é essencial. Felizmente, não estamos só nessa tarefa. Há inúmeras outras áreas da cultura e da ciência que promovem um incremento na capacidade de abstração e no desenvolvimento da mente humana. Dou como exemplo, para encerrar, um pensamento do filósofo francês, o Alain Finkielkraut, em que ele diz que o pudor não é apenas um moralismo arcaico, mas um atributo ontológico. O desenvolvimento da psicossexualidade humana em nossa cultura implica na existência de algo oculto a ser desvelado ou construído pela imaginação, algum mistério. O despudor excessivo, o excesso de luz e exposição, assim como a abolição dos limites entre público e privado e entre as gerações, apaga a luz da imaginação e produz situações traumáticas em escala epidêmica. Obrigado. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Rogério. Cumprimos. Realmente é um tema que mexe com a gente, né? Um tema quente. E eu imagino que tenha muitas questões que vão vir à tona agora, então eu abro o debate aqui, né? A gente já tem um inscrito. Só para vocês saberem, nós temos hoje 60 pessoas aqui, aproximadamente, e 80 pessoas que estão nos assistindo pela plataforma Zoom. Então, quem está nos assistindo pela plataforma Zoom pode clicar no levantar a mão e poder fazer a pergunta que o Grayson vai me dizer, eu vou colocar na tela. Tá? Então, abro a discussão, a gente tem um inscrito, convido a todos que participem. Pedro. Olá, boa noite. Pedro Victor, meu nome. Eu fiquei muito tocado pelas duas falas, né? E fiquei pensando muito no que a professora Gabriela falou, o conceito do pô preciado dos e-corpos, né? E eu fiquei pensando em como várias e várias vezes a gente, ao longo da discussão sobre a vivência dos jovens e das mentes em formação no campo da virtualização, no campo do virtual, ficou muito focado na questão dos avatares e de como transitariam no mundo virtual, quando parece que a nossa sociedade termina estimulando cada vez mais a dissociação e a gente agora tem que lidar com corpos que não estão habituados a serem corpos. E me parece que o nosso trabalho, eu fico pensando várias vezes, eu fiquei pensando em como tentar convencer essas mentes que estão flutuando a terem que habitar os seus corpos, que é um casulo de carne e osso limitado, e que eu acho que esse sempre foi o nosso casulo, nossa prisão, e que
cada vez mais parece ser um tema que eu fico sempre voltando a pensar sobre as questões do que é ser humano, do que é ser. ah, Tem um monte de gente falando sobre transhumanismo, né? Do além do humano, que me parece ser uma tendência de tentar constantemente fugir das limitações do talvez um dos a questão do mal-estar na civilização das limitações do nosso corpo, né? Queria escutar a percepção de vocês de como o jovem hoje percebe esse ter que viver nas limitações que estamos fadados a viver, né? Obrigado. Quem gostaria de começar? Vamos fazer assim, quem sabe a gente pega mais uma Mais inscritos? pergunta. Oi? Tem mais inscritos? Tem a Cris, né? Maria Cristina. Obrigada. Bom, eu queria agradecer vocês, né? Eu assisti a tua primeira apresentação aqui, Gabriela, e me chamou muito a atenção, e hoje de novo, né? A riqueza do material que tu traz, e o Ruggiero, como sempre, também, né? Nos ajudando a pensar, né? Psicanaliticamente, com profundidade, nos temas da cultura hoje. E eu queria... Tem várias coisas que eu queria retomar do que vocês disseram, mas algo que conversa da fala de vocês dois, tu falasse num primeiro momento e chamasse a atenção, Gabriela, para a palavra dessensibilização, né? E essa linguagem que dessensibiliza, que vai sendo aprendida, né, já desde cedo, e que é uma linguagem, e acho que juntando o que vocês dois falaram, uma linguagem que desumaniza, né? O que a gente tem vivido hoje na cultura tem sido todo um movimento de desumanização, que tem a ver com o não reconhecimento do corpo, como o Pedro falou, mas principalmente o não reconhecimento do outro, da alteridade, né? Este outro que é um avatar, ou eu que sou um avatar dentro deste mundo virtual, e que é como se não existisse um sujeito ali, né? E este humano que vai desaparecendo. Então, esse é um aspecto que eu queria, né, colocar para vocês, para onde vamos com esta desumanização, né? E tudo que a gente tem vivido em consequência disso. E uma questão que eu acho que parte desta linguagem que vai sendo aprendida e desse entendimento desta não humanização, e principalmente da criança, esses tempos eu vi um dado do Fórum de Segurança Pública do ano passado que saiu. Eu não me lembro exatamente, mas me alarmou a quantidade de meninas no Brasil casadas, né, menores de 14 anos de idade, né? Eram da ordem dos milhares, meninas casadas obviamente isso não é permitido por lei, mas elas declaradamente no fórum aparecem dessa maneira. Então, o quanto a gente deixa de, na medida em que vai se desumanizando, a gente vai se dessensibilizando, a gente deixa de enxergar, né? Tem questões sociais, econômicas, obviamente, mas a gente deixa de enxergar aquela menina. E recentemente o nosso Congresso aprovou eu nem sei a quantas anda isso, mas aprovou um decreto, sei lá o quê, proibindo o acesso das meninas, crianças de 11 anos, ao aborto legal, né? Quer dizer, meninas que já foram violentadas, já sofreram, já são vítimas de violência, e o Estado também fazendo mais uma violência. Então, o quanto, para mim, tudo isso parte desta dessensibilização, e que a gente poderia expandir do ponto de vista de uma desumanização. Obrigada. Ok, Cris. Vamos, quem sabe, responder essas duas perguntas, depois a gente abre para mais pessoas. Certo? Pedro, quando tu colocasse, né, isso, né, de poder conviver com as limitações do corpo humano, né, eu me lembrei, uma vez eu escrevi um trabalho sobre a diferença entre o objeto virtual, as relações de objeto virtual e a relação com o objeto transicional, tá? Então, naquela época, eu li bastante, enfim, sobre... E tinham autores que, então, diziam o seguinte, de que o futuro
esperado, ansiado, seriam relações com robôs, né? Em que determinados aplicativos teriam sensores, tá? Por todo o corpo do sujeito humano, tá? Que representaria, que reproduziria exatamente o prazer sexual de estar com outro ser humano, tá? Mas que teria vantagens. Primeiro, porque não haveria contaminação, tá? Sexual. Tá? E segundo, porque seria um sexo, vamos dizer assim, sem limites. Poderia ter infinitos orgasmos e ejaculações, né? Porque o robô, vamos dizer assim, ele. Então, eu acho que toca tanto no tema da desumanização crescente, né? Quanto no tema de não tolerar os limites, né, que o sujeito humano tem e que o corpo humano tem. Né? A outra coisa também que eu me lembrei, enfim, é, atualmente estão fazendo, eu estou aqui cuidando para não cometer nenhuma inconfidencialidade, tá? Mas assim, atualmente existe na internet uma monetização de figuras pornográficas ou de cenas pornográficas produzidas com imagens de inteligência artificial. Tá? Então, assim, por exemplo, eu lido bem, vamos dizer assim, com a montagem com o uso de imagens de inteligência artificial. Então, eu monto cenas, vamos dizer assim, com um personagem de um videogame e compro. Então, peço para montar uma relação sexual com um personagem, eu com um personagem de videogame. E, e, e conversando uma vez, enfim, com uma pessoa que lida com isso, a pessoa dizia assim de que essas imagens, vamos dizer assim, não tem nada a ver com ele, com o prazer dele, né? Mas que são, vamos dizer assim, puramente, vamos dizer, prazeres estéticos de ver aquela cena com aquele desenho gráfico, aonde aparecia assim. Então, a pergunta que eu me colocava é a seguinte: será que isto é uma dificuldade de sonhar essas fantasias? Será que isto obstaculiza a possibilidade de sonhar a realização dessas fantasias? Mas o fato é de que se cria todo um cenário digital, né, em que o sujeito, vamos dizer assim, tenta viver a sua sexualidade fora do seu corpo, né? E o seu corpo é digitalizado. Assim como em várias situações, vamos dizer assim, do cyberbullying, por exemplo, o outro ele é digitalizado. Então, há uma desumanização do outro e parece que eu estou lidando apenas com uma figura digital. Né? Mas desculpe se eu me estendi. Eu estava pensando assim na tua pergunta e aí já me surgiu assim direto, né, o livro ali, o Geração Ansiosa, porque a gente tem que se perguntar também, que é um argumento do autor, é que houve uma redução dos espaços físicos em que se pode ser jovem, se pode ser criança, né? Então, a gente quer que os jovens se sintam no seu corpo, mas a gente fornece os espaços para que isso aconteça, ou a gente também empurrou para o celular e para a TV, porque é mais seguro, fisicamente mais seguro, né? E a gente oferece esses espaços, onde é que eles se encontram, né? Eu vejo assim, a escola dura 4 horas e ainda no contexto periférico eu noto que os jovens ainda vivem um pouco a rua e vivem mais a comunidade. No contexto da classe média alta, tu vai de um espaço privativo ao outro, sendo tutelado e chancelado por adultos diferentes, rotacionando atividades e que tu não. Quando é que tu tá ali, tu e mais 10 crianças soltas, fazendo, pensando, imaginando e brincando e bolando alguma brincadeira espontânea e lidando com as tretinhas que vão surgir de estarem ali, né? Esses espaços, eles desapareceram, né? E uma das recomendações do autor é a gente tem que deixar eles se arriscarem mais.
A gente tem que deixar se arriscar mais, tem que deixar o jovem sair mais, né? E mesmo pensando em sociabilidade de juventudes, Porto Alegre é um exemplo, né? A própria vida noturna, ela está sendo devastada aqui, né? E aí tu vai reduzindo esses espaços e as pessoas vão fazer a sociabilidade em meios virtuais, né? E então tu tem que lutar pelo espaço físico, retomar a cidade, retomar pontos em que as pessoas possam estar fisicamente ali, vendo o outro, né? Olhando no olho, percebendo aquele corpo. Ah, e é isso. Vou ficar nessa. Eu também queria cumprimentar vocês e estava pensando, até no sábado eu apresentei ali no CEAP um trabalho sobre as manifestações do patriarcado no mundo virtual, né, as mudanças que provocou o patriarcado nesse momento atual. O Pilcher está aí, nós já escrevemos um trabalho sobre isso, né? Sobre o Pater Romano, que é a lei que criou, digamos, o patriarcado, já vinha de antes, mas ficou criada a lei. Ou seja, o pater, família, o homem, né? Branco de preferência, era proprietário das mulheres, das propriedades das mulheres, das crianças, dos animais domésticos e dos empregados. Era o proprietário. Eu acho que isso aparece muito nessa questão do corpo da mulher ou do corpo das crianças, né, que é uma propriedade. Né? Vocês colocaram até bem isso, que pode ser usada, pode ser desumanizada. A Cris falou no aborto, por exemplo, os caras decidem sobre o corpo das mulheres, enfim, né? Então, eu acho que esse aspecto aparece muito aumentado na realidade virtual, né? Então, essas manifestações do patriarcado que eram, vamos dizer assim, mais localizadas ou mais, enfim, presenciais, agora elas são simbólicas, né? E se juntam milhares de pessoas e até se estruturam muitos jovens exatamente nessas comunidades, né? E que podem ser até milhões de pessoas. E vocês tocaram em vários pontos, e são aspectos psicológicos, né? Que vão levando insegurança, ausências, enfim, que vão levando essas pessoas a se estruturarem, se subjetivarem nessas comunidades. E tem muita gente ganhando dinheiro com isso, como vocês colocaram muito bem. Principalmente, né, tem esse documentário da Netflix sobre Por Dentro da Machosfera, né, em que aparece bem a população vulnerável ali entre 13 e 15 anos, que são atraídas por esses sites masculinos, os homens, jovens, adolescentes, né, para misoginia e para, enfim, para uma série de coisas, mas isso movimenta milhões de dólares que também são usados em campanhas políticas para eleger pessoas relacionadas com esses sites. Então, vamos dizer assim, é uma nova modalidade do sistema patriarcal, inclusive psicologicamente, no mundo virtual. Né? Então, com muita coisa de misoginia, de pornografia, de pedofilia simbólica, virtual. Né? É um desafio para nós. Só para concluir, uma outra coisa. Eu acho que, por exemplo, isso aí aumenta muito a responsabilidade dos pais em relação aos adolescentes. O que que os adolescentes estão fazendo? Onde é que eles estão na internet? Com quem que eles estão? O que que eles estão vendo? Que jogo que eles estão fazendo? E isso é um desafio para os pais, porque, ao mesmo tempo, o adolescente precisa de autonomia e independência e os pais têm que se meter mais na vida deles e precisam se meter mais na vida deles. Então, eu acho que isso é um desafio para nós, inclusive, porque os pais têm que participar mais,
mas vão receber justamente vamos dizer assim, esse confronto com os jovens que querem também se independizar e não depender dos pais, enfim. Mas seria Tá bom, isso. Sérgio, obrigado. Então, agora eu vou encerrar as inscrições, a gente já está. Vai ter o Nasur, eu também me inscrevi aqui, embora vocês não tenham visto. Mas então, Nasur, seja breve, depois eu e a gente encerra daí com. Tá, tudo bem. Bem, Alice, boa. Tem muito homem falando. É, é, Se bom, der tempo, eu falo depois, se não, Deus. eu também quero cumprimentar, né, a riquíssima apresentação de ambos, e eu diria que nós aceitamos a provocação, né, que a Gabriela nos fez, o Rudiero também, e, enfim, pela profundidade da apresentação de vocês e o quanto impacta. E eu fiquei pensando nesse aspecto da desumanização, né, que vocês colocaram, a Maria Cristina trouxe, o Pedro, enfim, e que hoje eu estava assistindo uma perita sexual que ela colocava exatamente isso, que em algumas situações de pedofilia o que se observa é a coisificação, né, da criança ali ou do adolescente, que é como se no sexo oral ele simplesmente o pedófilo está penetrando um orifício, não está nem em questão, né, a idade, a alteridade, que há um ser humano ali e uma criança, que isso deixa de existir para ele. E aí, bom, é tão fácil, né, divulgar isso. E a pergunta que fica é: podemos fazer mais nas escolas? Estamos perdendo isso, né? Esse processo que está na cultura, né? Da desumanização, da coisificação, do e-corpo, né? O Sérgio, em parte, já respondeu isso, mas o desafio para vocês, né? O que as famílias, as instituições e as escolas, elas estão fazendo, de fato, tudo o que podem, enfim, como um antídoto a esse processo de desumanização. Alice, tá bem. Ah, não, eu queria, eu gostei muito da mesa, né? É a terceira vez que eu ouço a tese da Gabriela e cada vez tem nuances diferentes, assim, muito interessantes, né? Tem uma parte que ela não falou aqui que eu acho que nos interessa, que é toda a teoria da comunicação por um outro vértice, né? Que eu achei um autor que eu nem conhecia e gostei muito do que tu trouxesse, Rudiero. Eu queria, porque eu acho que a gente traz a lei, né? A lei que caiu, a lei que não existe. De que lei a gente está falando? Porque às vezes as discussões tomam um rumo que parece que se a gente recolocar o pai no seu lugar, essas coisas vão. Eu sei que isso é superficial, eu acho, mas eu acho que há pouco aqui na sociedade nós discutimos sobre feminicídio, né? E como é importante de discriminar o que é dito como deterioração da função paterna, que eu acho que é uma transformação. Uma colega me disse isso. E essas questões, eu acho que a gente não vai responder, mas eu acho muito importante. E quanto a isso da relação com os celulares, eu estava trabalhando com uma escola de periferia no interior de São Paulo, online, e as professoras de uma escola da escola infantil, crianças de 4, 5 anos, trouxeram o seguinte que eu achei muito importante, elas muito assustadas, porque está aparecendo o seguinte, na adaptação da criança, crianças que não choram pela mãe, choram pelo celular. Eu achei isso, e que eu acho que é isso, né? Não é com 11, 12, é essa relação totalmente entregue a esse objeto que pode trazer, e, ao mesmo tempo, toda a questão que, se tu tira essa opção, o que tu vai dar em troca? Né? Qual é o objeto, qual é
a possibilidade, se não está com o celular, está com quem essa criança, né? Por várias razões. Então, só queria agradecer e colocar essas questões. Ok, Alice, obrigado. O que eu queria falar, na verdade, é bem rápido. É a respeito de um documentário, que eu não sei se vocês ficaram sabendo, eu pelo menos não sabia, que houve uma mudança na indústria pornográfica nos últimos, parece que 10 ou 15 anos, onde um bilionário, um milionário alemão, começou a tomar conta de todos os sites pornográficos. Esses são todos do mesmo dono, não sei se vocês sabiam disso. Era um alemão, eu sei porque eu vi no documentário ele falando. E o que que aconteceu? Antes eram DVDs, eu não sei se vocês se recordam, alguns de vocês talvez tenham visto de passagem, né? DVDs que tinham nas locadoras e havia uma ética dentro da pornografia. Antes do DVD, é verdade. Mas que havia uma ética. E com a entrada desses sites pornográficos gratuitos, porque antes se tinha que pagar, houve uma popularização e o que que aconteceu? Os direitos dessas meninas que trabalhavam mudou, até nos exames, que antes se exigiam exames, agora esses novos sites, eles querem eles próprios fazerem os exames de doenças venéreas nos laboratórios deles. É uma loucura. Sem falar que há algumas questões a respeito de determinadas práticas sexuais que na época do DVD e antes ainda do VHS já existiam, agora não existem mais. Então, a ética simplesmente foi para o saco. E elas ganham muito menos, essas modelos de hoje, do que ganhavam na época. Não sei se vocês... Eu acho que isso também houve uma mudança, uma popularização, né, da pornografia. Mas vamos, então, para encerrar, vocês concluem. Não, bom, Sérgio, Sérgio, eu acho que a menosfera, ou a machosfera, eu entendo que é uma reação do patriarcado à emancipação feminina. Quer dizer, eu acho que toda essa onda de feminicídios que está havendo, quer dizer, eu acho que é uma reação nesse sentido, sabe? Quer dizer, um desejo de retomar o poder e a posse, vamos dizer assim, sobre o feminino, e claro que é extremamente nocivo, né? E eu acho que a série Adolescência mostra isso com clareza. Ligado com isso, Nazur, eu acho que vários setores do mundo adulto estão despertando para isso, né? Quer dizer, para essa violência, né, que está circulando na internet, todos os perigos da internet. Infelizmente, a internet não é segura, como se os pais às vezes imaginam, né, de que a internet é segura e, na verdade, deixando os filhos sozinhos na internet, na minha opinião, é o equivalente a largá-los na Cracolândia, ali no centro de Porto Alegre, porque deixa eles circulando no meio de perversos e psicopatas, né? Então, muitas escolas estão pedindo orientação nesse sentido e promovendo palestras nesse sentido sobre todos os perigos ligados à virtualidade, às relações virtuais. Então, eu acho, eu estou assim um pouco, vamos dizer assim, esperançoso, né, de que pesquisadores, psicanalistas, psiquiatras, pedagogos estão começando a ficar alertas, vamos dizer assim, para toda essa confusão, né? E em relação à coisificação do objeto, né, eu me lembrei de uma ideia do André Green, que é pré-virtual, que ele faz um estudo da pornografia, quer dizer, como uma ação da pulsão de morte, no seguinte sentido, que já muito antes dessa coisificação e do e-corpo da internet, todos os filmes pornográficos em geral, né, são aqueles em que o sujeito é destruído, né? O que aparece são os objetos anatômicos parciais. É ou a boca e o pênis, ou a vagina e o pênis, ou o ânus e o pênis, e o sujeito sucumbe. Tanto é que a maioria das prostitutas e dos prostitutos tem nomes que não são os seus. Ou seja, o sujeito do nome, o sujeito simbólico, ele é destruído, e o Green já entendia de que isso era ação da pulsão de morte. A última coisa, antes de passar a palavra para a Gabriela, Alice, eu não acho que é colocar o pai, o homem, né? Não, mas colocar o limite.
o limite entre as gerações, o respeito aos limites entre o eu e o outro, o respeito às diferenças entre eu e o outro, entre as gerações. E eu acho que sim, eu acho que é uma violação de vários limites e a falta do estabelecimento de limites. Isso sim é o que eu acho. Eu vou responder algumas coisas. Eu sou bem pessimista, assim. Meu potencial de positividade em relação ao futuro e ao papel da escola, ele é. Em 2014 foi retirada a palavra gênero, né, do Plano Nacional de Educação, e depois da BNCC em 2017. E desde então os professores, eles são os castrados. E ninguém que é mal pago e está sempre sendo ameaçado vai pensar um plano de aula revolucionário e vai botar o seu na reta para vir uma mãe, ou um pai, ou um responsável. Então tu não vai fazer isso. Tu vai dar a tua aula, tu vai dar o português, a história e fechou. Tu tá exausto, tu trabalha 40 horas, tu não recebe o que tu deveria. Eu, por sorte, não trabalho 40 horas. Eu tenho minha bolsa do CNPq, então eu consigo trabalhar 20 e pesquisar as outras. E aí eu passei para uma turma de 8º ano um filme chamado Alice Júnior, que eu queria que eles entendessem a diferença entre gênero e orientação sexual, que era muito confuso para eles. Esse é um filme que está na Netflix. Filme brasileiro, bem legal. Aí eu passei esse filme sabendo, vai vir. Aí não tem nenhuma cena de sexo, filme bem ok, convido vocês a assistirem. Aí passei o filme num dia, no outro dia, o SOI me chama. A família chamou, a aluna chegou em casa dizendo que ela tinha visto pornografia. Daí não, pode falar pra mãe, convida ela pra assistir o filme. Não tem nenhuma cena de sexo. Qual é a questão, né? Existe um processo de chamar de pornográfico tudo aquilo que não é heterossexual. Então, como o protagonismo não era heterossexual, é pornográfico. Que foi o que o cara fez lá na Feira do Livro do Rio de Janeiro, quando ele recolheu os quadrinhos dos Vingadores. Né? Vocês lembram disso? Porque a capa do quadrinho era 2 caras se beijando. E aí ele disse, não, mas tá no ECA, não pode pornografia. Mas não era pornografia, eram 2 caras se beijando. E assim, a minha perspectiva em relação à escola é que da escola não vai vir nada. Esse movimento tem que ser de família enchendo o saco lá na secretaria, dizendo: não, mas eu quero que ele tenha uma aula sobre isso. Como é que vocês não estão tendo aula sobre isso? Por que vocês tiraram os períodos de filosofia? Por que vocês tiraram períodos de história, que são as matérias que podem contextualizar mentalmente a vida deles? Né? Da escola não vai vir nada. A nossa classe está destruída. Outra coisa, os sites não são gratuitos. Se tu está consumindo uma coisa e tu não está pagando, é porque tu é o produto, meu amigo. Né? O site, ele aparentemente é gratuito. Não, você, né, é por isso que existe um investimento em te deixar consumir aquilo de maneira aparentemente sem pagar. Os teus dados são o produto. Todo o teu perfil sociodemográfico que está sendo constituído ali, aquilo ali é o produto. Né? A gente pode um dia pensar um curso sobre a história da pornografia, porque ela é extremamente interessante. E aí, assim, entender as mudanças, o que constitui, o que muda, o que não muda, é fascinante, assim. É isso. Obrigado. Tá bom. Obrigado a todos. Tá?